Graça e paz, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começou a ser abordado por Bárbara na aula passada, que é sobre o Novo Testamento. Na aula passada, a Bárbara começou tratando alguns assuntos sobre o cânon do Novo Testamento, como ele foi formado, quais livros compõem o Novo Testamento e como se chegou a essa composição. Esses foram os assuntos que ela tratou. E hoje nós vamos dar continuidade nessa introdução ao Novo Testamento, falando um pouco sobre o contexto histórico e geopolítico daquela região onde o Novo Testamento foi escrito, onde aconteceram aqueles fatos narrados. Então, com fins didáticos, a gente vai dividir o estudo de hoje em 3 itens principais: a situação política daquela região e daquela época onde o Novo Testamento se passa, a situação religiosa é o segundo item, e o terceiro item são os partidos políticos e religiosos que atuavam naquela época e naquela região. Na época do nascimento de Jesus, a terra de Israel fazia parte do Império Romano e era governada por Herodes o Grande. Após a morte dele, que é narrada lá em Mateus 2,19, aquela região ficou sendo governada, foi dividida pelos 3 filhos dele, que se chama Herodes de Antipas, Arquelau e Filipe. Então a terra, que antes era governada por Herodes o Grande, após sua morte foi dividida e governada pelos seus 3 filhos. Arquelau era o filho de Herodes que ficou responsável por governar a área da Judéia e Samaria. No ano 6 depois de Cristo, Arquelau foi deposto e assumiu então o governador Augusto. E dali em diante, a Judéia foi governada por procuradores romanos, que eram pessoas enviadas por Roma, constituídas por Roma, que tinham autoridade governamental sobre aquela região, que elas estavam responsáveis. Um desses procuradores romanos, que ficou responsável por comandar a Judéia, era Pôncio Pilatos, e ele governou de 26 a 36 depois de Cristo. Embora na maioria das vezes as autoridades romanas tentassem manter um governo justo, era intolerável para a maioria dos judeus religiosos que o povo de Deus fosse governado por pagãos. Os membros do partido de Herodes, que eram conhecidos no Novo Testamento como os herodianos, são assim chamados no Evangelho de Mateus, eles queriam ser governados por um descendente do grande rei Herodes, isso é, Arquelau, Filipe ou Herodes Antipas. Enquanto isso, os nacionalistas, que são mencionados lá em Lucas 6:15, queriam levar os judeus a se revoltarem contra Roma. Esses nacionalistas também são mencionados como zelotes. No ano de 66 depois de Cristo, houve uma grande revolta naquela região e durou 4 anos aproximadamente. Ficou até o ano 70, época em que os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Diante disso, muitos judeus acabaram deixando a Palestina e passando a viver no mundo gentil, por assim dizer. Então agora, em vez do templo, as sinagogas passaram a ser o principal ponto de encontro dos judeus espalhados pelo mundo. Mas no fim dessa fase, o Império Romano começou a exigir que os seus co-cidadãos reconhecessem uma figura divina no imperador. Isso os discípulos de Jesus não podiam fazer. Por isso deu-se o início a uma grande perseguição aos cristãos. Foi nessa época em que o livro de Apocalipse foi escrito por João, enquanto ele estava na ilha de Patmos. Esse é um pouco do resumo da situação política daquela época e naquela região. Agora eu vou falar um pouco sobre a situação religiosa. Jerusalém, a cidade da paz, era a cidade de Deus, e o templo era o lugar onde os judeus tinham que fazer seus sacrifícios. Jerusalém era inclusive palco de grandes comemorações religiosas, como a Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. O sumo sacerdote, ele ocupava o lugar mais alto na hierarquia dos religiosos judeus. Era também o presidente do Conselho Superior, que era composto por 71 membros. Uma vez ao ano, no dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no templo para lhe oferecer sacrifícios para conseguir o perdão tanto dos seus pecados quanto dos pecados do povo judeu em si. Na época de Jesus, o sumo sacerdote era Caifás. Os sacerdotes eram descendentes de Arão, que era bisneto de Levi, que por sua vez era filho de Jacó. E esses sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém. Então o contexto religioso era de toda uma estrutura hierárquica na religião judaica, onde existiam um sumo sacerdote, outros sacerdotes, um conselho com rituais e doutrinas bem definidos. Agora eu vou falar um pouco sobre os partidos religiosos e políticos da época do Novo Testamento.
Um dos principais partidos religiosos daquela época, grupos religiosos por assim dizer, é o grupo dos fariseus. Eles são mencionados diversas vezes no Novo Testamento. Ele era um grupo de pessoas que seguiam a lei de Moisés, eles acreditavam em ressurreição, acreditavam nos anjos. Alguns rejeitaram os ensinamentos de Jesus, mas alguns trataram ele com muita cordialidade. Esses eram os fariseus. O apóstolo Paulo, uma curiosidade, ele foi criado como fariseu. Algumas referências dessa afirmação podem ser encontradas em Atos 23:6, Atos 26:5 e Filipenses 3, versículos 5 e 6. Ele era aluno do renomado fariseu chamado Gamaliel, de Jerusalém. Um outro grupo religioso daquela época é denominado como os mestres da lei no Novo Testamento. Esses mestres da lei eram judeus eruditos. Eles tinham um alto grau de cultura, de conhecimento sobre os escritos, principalmente sobre a lei de Moisés e as escrituras hebraicas em geral, e eles eram chamados de rabi, que significa mestre. Um grupo político bem conhecido naquela época, naquela região, era o grupo dos nacionalistas, que era um grupo de judeus que lutava contra o governo romano nas terras de Israel, ou seja, eles não queriam ser governados por povos pagãos. Esses eram os nacionalistas. Existem também os nicolaítas, seguidores de uma seita que perturbavam igrejas tanto em Éfeso quanto em Pérgamo. Existe também um partido político que era o partido político de Herodes, conhecido como Herodianos também, como eu já mencionei. Eles eram judeus que preferiam ser governados por um dos descendentes do rei Herodes o Grande, em vez de um governador romano, como Pôncio Pilatos. Outro grupo religioso daquele contexto eram os saduceus. Eles eram um pequeno, mas bem poderoso grupo religioso daquela época e naquela região. Eles eram formados, em sua maioria, por sacerdotes e pessoas muito ricas da cidade. Eles não acreditavam em ressurreição, nem na existência de anjos ou espírito, tampouco de um juízo final. Os saduceus não se davam muito bem com os fariseus. Um exemplo disso pode ser encontrado lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao 32. Embora no capítulo 16 de Mateus, do verso 1 ao 4, mostra que os fariseus se juntaram com os saduceus a fim de tramar contra Jesus. Outro grupo muito importante no Novo Testamento são os samaritanos, que eram pessoas nascidas em Samaria, que ficava entre a Judéia e a Galiléia. Os judeus e os samaritanos não se davam nada bem, por causa das diferenças de cultura, costumes, religião. Uma das vezes que os samaritanos são mencionados são em Mateus 10, a partir do verso 5, quando Jesus enviou seus discípulos com a instrução de que eles não entrassem em cidade alguma dos samaritanos, mas antes fossem em busca das ovelhas perdidas de Israel. Outro grupo importante daquela época era o Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de juízes, uma espécie de Suprema Corte, que operava em Israel na época de Jesus. A palavra Sinédrio, numa tradução livre, poderia significar sentar junto, que diz respeito justamente a isso, a essa assembleia de juízes que operava naquela região. Esse termo é usado 22 vezes no Novo Testamento. E no Novo Testamento, esse grupo aparece de uma forma negativa. O Novo Testamento nos diz que foi esse grupo que colocou Jesus para ser julgado. No livro de Atos, vemos também o Sinédrio perseguindo a Igreja de Cristo. O Sinédrio era comandado pelaquela figura que nós conhecemos como sumo sacerdote. E normalmente o sumo sacerdote era um dos saduceus, que eram os homens mais ricos e poderosos do Sinédrio. Então esse sumo sacerdote comandava as atividades desse Sinédrio e os outros se organizavam nas demais tarefas, tesouraria, etc. Outro importante grupo do Novo Testamento são os anciãos, e eles formavam a segunda categoria principal dos membros do Sinédrio. Eles representavam a aristocracia sacerdotal e financeira da Judéia. Um dos anciãos mencionados no Novo Testamento é José de Arimateia. Os anciãos tinham a mesma visão conservadora dos saduceus e davam um ar mais moderno ao Sinédrio, por trazer uma maior diversidade. Outro importante grupo da época eram os escribas. Eles eram os membros mais recentes do Sinédrio. A maioria deles eram fariseus. Eles eram advogados profissionais treinados em teologia, filosofia e direito. Eles eram organizados em grêmios e normalmente eles seguiam professores, chamados de rabis. Gamaliel foi um famoso escriba
do Sinédrio, que instruiu o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Com isso, a gente encerra a apresentação de alguns dos principais grupos religiosos e políticos daquela época. Então, era nesse contexto que acontece a chegada do Messias, que acontece a propagação do Evangelho de Cristo e o crescimento da Igreja. E esses homens, esses ensinamentos ficavam tão importantes, que se tornaram tão importantes, que conseguiram incomodar toda uma estrutura bem definida, religiosa e política daquela região, com tamanha força que foi a propagação do Evangelho. E é nesse contexto político e religioso que o Evangelho se expandiu, que o Evangelho nasceu e cresceu. E a relevância dessa mensagem era tão grande que causava impacto nessas estruturas bem definidas da religião e da política, e foram capazes de mudar a história da humanidade para sempre. E o que eu queria deixar como reflexão da aula de hoje era para que nós pudéssemos ser tão relevantes enquanto igreja, a ponto de ser percebidos pelas maiores estruturas políticas e religiosas da nossa época, que nós possamos ter essa relevância enquanto igreja, enquanto discípulos e enquanto embaixadores de uma mensagem. Espero que vocês tenham sido muito edificados. Fiquem com Deus.